Vamos falar, então, ali dos filtros, né? Os filtros bem básicos, né? Unidade de negócio. Então, quando eu informo a unidade de negócio ali nos filtros, eu estou dizendo qual unidade de negócio que eu desejo gerar o meu balancete. Né? E lembrando que, se eu deixar as unidades em branco, por exemplo, ele vai respeitar o ativo à unidade de negócio, né? E trará as informações de todas as unidades ativas. Tá? Por exemplo, eu tenho o meu dia a dia lá, eu sempre ativo todas as unidades de negócio. Então, tem que ter um cuidado quando eu for emitir um balancete, se eu quero emitir de uma determinada unidade, então eu tenho a opção de filtrar essa unidade de negócio na tela. Tá? Falando de apuração, que também é outro filtro, tá? Ele há duas opções. Eu posso ter uma apuração que pode ser diária ou uma apuração mensal, tá? O diário, na verdade, ele vai estar listando todos os movimentos daquele período que nós estamos tirando, tá? E o mensal, ele vai listar somente os movimentos daquele mês em específico, tá? Essa é a diferença, é a visualização da movimentação do período, tá? Data. Data é a data desejada, né? Eu posso visualizar o meu balancete com apenas um período de um mês, posso gerar ele do ano todo, aí vai depender muito de como eu estou gerando, né? E o que eu desejo, qual data eu quero desejar visualizar esse relatório, tá? O próximo filtro, então, é o plano de contas, que eu posso, então, informar plano de contas, né? Então, que eu possa visualizar no balancete, eu tenho algumas opções, né? Que seria o plano de contas original ou o plano alternativo, tá? Ambos são cadastrados em contabilidade cadastros, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esses dois planos, né? O que é o plano original? O plano original é o plano contábil, né, do qual eu fiz lá a minha implementação, defini a minha estrutura de contas, né, defini as minhas contas. Esse é o plano original, tá? O plano alternativo, ele vem para atender alguma demanda específica, tá? Eu posso criar um plano de contas alternativo. Vou dar como exemplo para vocês, no caso, eu tenho que imprimir o meu balancete em uma língua diferente, né? Então, eu posso criar um plano alternativo com essa inscrição em inglês. E quando eu vou imprimir o meu balancete, eu posso escolher, então, hoje, como eu quero mandar meu balancete em inglês para uma determinada, né, para uma determinada pessoa ou organização, eu vou, então, escolher o plano alternativo. Tá? O plano alternativo pode ter mais de um cadastro, tá? Vamos que eu tenha mais situações que haja necessidade de criar mais de um plano, posso criar mais de um plano alternativo, tá? O próximo item, então, é o selecionar contas, tá? Então, nesse filtro, eu posso, então, selecionar as contas que eu desejo visualizar, né? Eu posso, por exemplo, selecionar todas, múltiplas, né? Múltiplas é um cadastro de TG, tá? E um intervalo, tá? Logo abaixo, eu posso definir qual ATG que eu desejo visualizar. Eu vou mostrar um pouquinho em tela para vocês, que eu acho que fica um pouquinho melhor de visualizar. Selecionar contas. Então, eu tenho a opção múltiplas TG, né? Quando eu habilito essa opção, abre o campo da TG, tá? E eu posso escolher a TG que eu estarei usando, tá? Eu posso criar vários tipos de TG com filtros de contas, né? Conforme a minha necessidade, tá? Se eu der um F5 aqui, ó, vocês podem visualizar, eu tenho vários tipos de TG criado, tá? Então, eu posso escolher cada TG, na verdade, ela tem
contas dentro dela. Ó. Por exemplo, aqui, ó, tenho a TG9, né? Se clicarmos aqui no botãozinho dos pontinhos, ó, eu consigo visualizar dentro dessa TG quais contas estão listadas, certo? Então, varia muito e depende muito da necessidade, né, de visualização. Como cadastrar, né, uma TG? Nós temos na nossa FAQ, tá, um passo a passo bem claro ali de como eu posso criar a minha TG. Depois nós vamos compartilhar com vocês os links das FAQs e vamos falar um pouquinho, né, da nossa wiki. E aí vocês podem visualizar também como criar. É uma das FAQs que nós temos, tá? Bom, o selecionar contas quando ele está como intervalo, tá? Quando ele está como intervalo, quer dizer que eu quero fazer um intervalo entre as minhas contas. Tá? Então, por exemplo, podem notar que quando ele, como está com o TG aqui, né, ele desabilita esse intervalo de contas. E quando eu coloco intervalo, ele abre todos esses campos aqui embaixo, ó, tá? Que eu posso, então, ter uma opção de tipo de conta, né? Eu posso visualizar apenas as minhas contas contábeis, posso visualizar apenas as minhas contas gerenciais ou ambas, tá? E eu posso, então, fazer um filtro. Eu posso dizer que eu quero visualizar, por exemplo, somente o meu ativo, o meu grupo de ativo. Então, eu vou filtrar aqui como 1. Vou buscar a minha última conta do meu ativo. Então, eu estou fazendo um filtro, dizendo que eu quero de tal a tal conta. O mesmo serve para o código reduzido, tá? Também posso visualizar de tal a tal conta, certo?